Recording is on. É um negócio que eu ainda não entendi. Por que ele, às vezes, limita a gravação, diz que está tudo ocupado. Eu não sei se ele tem um número de canais pelos quais ele faz a gravação e tal. É interessante. Às vezes, eu não consigo. A partir de agora, nós já estamos gravando tudo. E é importante, eu quero compartilhar com vocês a, o que nós vamos tratar hoje. Parece muito complicado, mas não é. Não é. Graças a Deus, não é. Eu repito isso só para ter assim, certeza absoluta de que não será. Então, olha só, vocês já devem conhecer essa árvore que eu usei para mostrar aqui. Vamos lá, ok. Vocês estão vendo aqui, né? Então, vamos relembrar alguma coisa aqui. Vamos só relembrar, nós estamos falando de verbos, ok? É muito interessante, vocês estão vendo aqui, essa raiz aqui, como é que vocês classificariam esta raiz? Como é que vocês diriam, se eu pegasse para vocês, que raiz é essa? Essa que está no quadro azul. Como assim? Se refere a palavra ou se refere a tempo verbal? Se vocês fossem ver no dicionário, ela apareceria assim, sem nenhuma pontuação embaixo. Ela apareceria desse jeito. A maneira de ler isso, quando eu pergunto para vocês, qual é a raiz do verbo tal? Vocês vão dizer as 3 letras centrais do verbo, que são a raiz. Então, nesse caso, P, P, Ein, Lamet. A letra. Ok? Então, raiz. Achei que estava querendo dizer a palavra toda. Exato. Aqui embaixo, por exemplo, nós temos uma palavra que é shoresh. Shoresh significa raiz. Ok? Raiz. A palavra shoresh. Qual é a raiz da palavra shoresh? Nesse caso aqui, isso aqui é uma mãe de leitura. Então, ela não é considerada como raiz. Então, se você fosse ler qual é a raiz da palavra shoresh, da palavra raiz, seria shin, resh, shin. Ok? Em geral, as raízes são apresentadas assim. P, nesse caso tem um ponto aqui entre elas, mas isso não acontece no dicionário. Ok? Então, notem bem. Esta palavra, esta raiz aqui, que é o modelo, é a palavra verbo. Tá? A palavra verbo em hebraico é poel. Verbo. Então, o que eles fizeram? Vamos pegar o verbo e vamos classificar os verbos de acordo com esta raiz, com o verbo. Ok? Então, essa raiz, durante muito tempo, foi a raiz padrão usada para classificar os verbos. Então, o que vai acontecer? Nós temos, na primeira posição, número 1, a letra P, na segunda posição, a letra Ein, e na terceira posição, a letra Lamet. Ok? Se a gente acrescentar aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, perdão, aqui, para a gente ter, deixa eu tirar o azul aqui, tá? Então, a partir daí, você tem uma raiz, ok? E essa raiz vai criando um tronco, que ele chama. A palavra tronco em hebraico é a palavra benyan. Você vai ver aqui, olha. Né? Benyamin, que está no plural, né? Que são as famílias dos verbos. O que eles chamam de tronco verbal? Nós chamamos de tronco verbal, de grau dos verbos, ou, se você quiser usar a palavra hebraica, benyan, no plural, benyamin. No hebraico clássico, nós temos 7 benyamin, 7 troncos,
que são esses aqui. Notem o que eles fazem. Percebam que você tem a raiz de 3 letras. Se você vai pôr as vogais embaixo, ok? Se for um ictol, você vai usar prefixos e alguns sufixos. E se for um catal, você vai usar apenas sufixos. Lembra disso? A raiz do verbo, ela pode se apresentar em 2 tempos. No catal, que é um tempo prefixado. Quais são os outros nomes do catal? Que as gramáticas costumam dar. Lembra que o catal indica um tempo... Completo. Exatamente. Completo. Algo que está completo ou perfeito. Perfeito. Isso normalmente é traduzido pelo pretérito. Ok? Então, quando você fala em catal, você está falando ao mesmo tempo do perfeito, do completo e do pretérito. Estas palavras são intercambiáveis, muitas gramáticas usam, dicionários usam uma palavra ou outra. A mais usada hoje em dia é completo ou perfeito. E o catal está sendo mais usado nas gramáticas, eu diria assim, ultramodernas, que estão tentando se aproximar mais da gramática hebraica, que usando os termos hebraicos que são melhores de serem usados. Por quê? Porque quando você usa os termos hebraicos, você simplesmente, ele já te dá toda a dica que você precisa. Quando um verbo, uma raiz é prefixada, é outro tempo. Que tempo é esse? Ictol. Ictol. E aí você vai lembrar o seguinte, que na primeira pessoa do singular tem o i, na segunda pessoa, na primeira pessoa não, na terceira pessoa do singular masculino tem o i. Na terceira pessoa do singular feminino tem o ti. Não, ti. Então, i, ti, e, que é a primeira pessoa. E no plural, a mesma coisa. I, ti, ni. Ok? Então, a gente lembrou aqui o catal, que é passado, e o ictol, que normalmente é traduzido ou pelo presente ou pelo futuro. A gente já viu na aula passada que existe uma maneira de usar o VAV, de uma maneira que ele possa modificar. É o VAV conversivo. Ou você tem o VAV conjuntivo, que é usado simplesmente como uma conjunção, mas o VAV conversivo, que sempre é usado com verbos, ele pode ser usado em 3 modalidades, que é o V catal, o vai ictol e o V ictol. O V catal inverte o tempo. Então, o tempo que é passado, ele vai depender do tempo anterior e ele pode virar futuro. Lembra, nós estudamos isso na aula passada. Tá? Hoje nós vamos dar mais um passo. A gente vai ver os graus. Como é que os verbos podem ter graus? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa bem bacana. Onde é que está isso aqui? Deixa eu achar aqui onde eu separei para vocês. Bom, esse é legal, mas o que eu quero é outra coisa. Está aqui. Dentro, no Noções de Hebraico Bíblico, é a unidade 24, que eu vou deixar depois para vocês fazerem. Ela vai trabalhar com essa questão dos graus. Olha só. O que ele chama de grau simples, tá? Pode estar na voz ativa, que é o cal, ou na voz passiva, que é o nifal. Aí você pode falar do grau intensivo,
que faz uma modificação no verbo. Então, o grau intensivo, na voz ativa, é o piel, na voz passiva, é o pual, na voz reflexiva, é o ritpael. E terceiro, você tem um grau que é o causativo, que na voz ativa é o ifil, e na voz passiva é o ofal. Estes 7 graus, eles vão aparecer para a gente aqui no... Deixa eu ver onde é que está. Aqui, o que a gente estava vendo aqui. Olha só. Os graus, eles vão aparecer com seu nome original. Usando a palavra verbo, você tem o paal, que nós chamamos de cal, que é o grau mais simples. Percebam, olha só. Se eu pegar esse mesmo verbo aqui, né, ele usa alguns exemplos aqui, olha. Avar, está no passado, houver, que está no presente, e a que está no futuro. Mas isso aqui eu acho que atrapalha mais do que ajuda, viu? Perdão. Eu acho que ele atrapalha mais do que ajuda. Deixa eu ver uma coisa aqui. Está melhor. Vamos lá. Então, lembra, o grau cal está nesse ponto, é como se fosse um tronco aqui da raiz, do shoresh, ok? Ele é chamado de paal. Por quê? Ele é a modo mais simples de usar esta raiz que significa verbo. Então, paal está aqui. Se eu quiser que este paal, que a palavra, o mesmo verbo, esteja no passivo, olha como é que é o padrão. Nifal. Nifal. Se eu quiser que ele entre no grau intensivo, ou no padrão intensivo, ou no tronco intensivo, ele já vai ter outra pontuação. Note que são as mesmas letras da raiz. É piel. O grau intensivo passivo é o pual. E o grau lá em cima, o grau que é chamado de reflexivo, é esse aqui, olha. Ritpael. Note que a raiz, ela está aqui, ó. O que aconteceu aqui? Eu acrescentei um prefixo, rit, e um padrão de letras. Por que nós gravamos os nomes desse jeito? Por que nós chamamos o grau, o paal de cal? Nós sabemos que o paal qual é o padrão? Patá, não, kametz patá. A raiz simples, kametz patá. Ele está no grau cal. Até agora, todos os verbos que nós estudamos no grau cal, que é o grau comum, é o grau simples. É o grau em que o significado da raiz é o significado mais comum da raiz. Então, matar é matar, comer é comer, chamar é chamar, no grau cal. Agora, e se eu colocar isso no grau nifal, qual vai ser o significado de matar? Se o matar estiver no nifal, vamos pegar a palavra katal e vamos colocar niktal, chamar de niktal. Nós acrescentamos um ni e usamos o padrão do nifal, olha, niktal. As letrinhas estão aqui embaixo, ó. As vogais estão aqui embaixo. Niktal. Matou.
Matou, matou é ativo. Ele matou, ela matou, vós, tu mataste, isso é ativo. É o grau cal ainda. Se eu quiser que vire nifal, qual vai ser o significado do matar? Qual a característica do nifal? Ele é simples e Passivo. Passivo. então o matar, o matou, vira, foi morto. Quando eu mudo o grau, eu mudo duas coisas. Eu mudo a maneira da ação, embora o significado seja o mesmo. Eu mudo a maneira da ação e mudo a voz da ação. Eu posso mudar da voz ativa para a voz passiva. E aí, voz ativa. O cal, o piel, o ritpael. Voz passiva. Nifal, pual e o fal. Está aqui. O fal. É interessante. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Até aqui vocês entenderam o que é grau dos verbos? Ou não? Sinceramente, a gente explica de novo. Eu vou tentar explicar de outra maneira para que vocês entendam esse significado. Isso é uma coisa completamente nova para a gente. Em português nós não temos isso. Esse silêncio indica que todo mundo entendeu. Não, eu não entendi, não. Só esse intensivo passivo. O cérebro está processando para ver se entendeu. Eu estou olhando aqui. Não, legal, gente, não tem problema. Isso é difícil mesmo. É uma coisa que a gente nunca pensou nisso em português. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu até pensei em mostrar isso aqui É porque eu estava até tentando. Se Eu estava for tentando ver assim, pela árvore a identificação assim, aonde estava o quê? Porque só o cal que estava escrito ali, né? Aí estava assim, simples ativo, simples passivo. Aí os outros não estavam. Aí quando você falava, eu ficava catando assim para eu tentar localizar e entender o que aonde estava. não, é exatamente isso aí, professor. O senhor tá, esse papel aí que o senhor está mostrando aí, até facilita mais o entendimento também, né? Quando é mais didático. ele está resumido aqui. Ele não tem, infelizmente, o Futato e as outras gramáticas, ele não tem uma explicação como essa. Depois eu vou pular para o Futato, que é a gramática que vocês têm. E vou passar para vocês o Paulo Mendes, o Paulo Mendes ele explica isso muito bem e tal. O que eu estou querendo é preparar a cabeça de vocês para o ensinamento que vocês vão treinar durante essa semana, tá bom? Então, olha o que acontece aqui, né? O Paal, que a gente apelidou de cal, né? A gente não, os gramáticos apelidaram de cal, mas é Paal. Na verdade, ele vai usar o verbo, a raiz P, Ain, Lamet, que é uma raiz que significa verbo. Eles usaram a palavra verbo para simplificar. E o que muda? Olha só, tá vendo aqui o quadradinho? No Paal, ele simplesmente põe as letras do Paal, olha aqui. O Kametz e o Patav. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês, para ficar bem claro para vocês. Tá? Olha só, a qualidade dele é simples ativo. Easy, por isso a palavra cal é uma palavra que significa simples, né? Light, no perfeito. Então, como é que fica a raiz no Paal ou no cal? Fica assim. As três letras com essas duas vogais. Esse é o padrão. Quando você vê isso aqui no catal, olha só, ele está bem aqui, ó, catav. Catav significa escrever. Ele escreveu, ok? A mesma coisa, olha a diferença. Mi, que, a, olha aqui. O padrão mudou. Você acrescenta um mi no início e você acrescenta, ao invés do Kametz,
você vai substituir por um Sheva. O que vai acontecer? Vai virar o Dagesh cai, ok? Depois o Dagesh volta aqui, eu vou explicar por quê. Mas olha só, Nirtav. O que significa isso? Foi escrito. Ele escreveu, ele foi escrito. Ele virou simples passivo, por causa do prefixo ni e do padrão das letras que mudou. Quando eu mudo o padrão para Piel, olha o que eu fiz aqui, a raiz, Piel, eu tirei o Kametz, o Patá, e substituí por I e Serê, e Hirek, Serê. Então, há duas maneiras de fazer isso. Olha aqui, olha. Hirek, a segunda letra leva um dagesh forte, que significa que essa letra está duplicada, ou pode ser o Hirek Yud, que eu posso pôr o Hirek simples ou o Hirek Yud. Então, olha só, isso significa que eu estou no grau intensivo ativo. Olha o que eu fiz aqui, ó. Kitev. Qual o significado de Kitev? Se Katav significa escrever, simplesmente, e Niktav significa ser escrito, como é que isso fica no intensivo? Olha só, ele gravou, ele escreveu tão forte que ele criou quase que uma gravura. É como se, ao invés de usar papel, ele tivesse usado argila ou pedra e tivesse feito uma gravação na pedra. Ele escreveu intensamente. É esse o sentido. Mas como é que eu vou saber o sentido? Os dicionários dão. Essa que é a questão. Quando você pega um dicionário, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, num bom dicionário aqui, hebraico. Vamos pegar aqui o léxico que a gente tem usado, é mais esse aqui que a gente tem usado, né? Esse aqui. Então vamos pegar aqui uma palavra. Qual era a palavra lá que a gente estava usando? Katav. Então, Katav. Deixa eu ver se ele aceita, não está aceitando aqui. Ok. Tá. Não. Números 33, tem aqui. Escreveu Moisés. Legal. Deixa eu pegar aqui, botar o mesmo. Puxar aqui os links para cá. Só um minutinho. Números 32. Está aqui, olha. A palavra é essa. Tá? Katav. Se eu copiar essa palavra, a raiz Katav está aqui. Pronto. Eu venho aqui e boto no dicionário. Katav. Ok? Olha o que ele faz, o dicionário faz. Todos os dicionários fazem. No cal, ele significa isso. No nifal, ele significa isso aqui.
Estão vendo aí? Deixa eu aumentar. Olha só. A palavra katav, né? No cal. Cal é o paradigma mais frequentemente empregado. Expressa a ação simples ou causal da raiz da voz ativa. Exemplo, ele sentou, ele comeu, ele foi, ele disse, ele levantou, ele comprou. Esta forma representa 66,7% dos verbos que aparecem no Antigo Testamento. Por isso que a gente gastou bastante tempo estudando o grau cal. Mas vamos pegar aqui o grau nifal. No nifal, essa mesma raiz significa ser escrito, ser anotado, ser registrado, estar gravado. No piel, significa continuar a escrever, e aqui, como esse dicionário é um dicionário resumido, né, a gente pode pegar um dicionário mais completo. Esse é um bom dicionário para consultas rápidas, mas ele não é o melhor dos dicionários para a gente trabalhar. Deixa eu pegar aqui um dicionário mais robusto. Deixa eu pegar o Gesenius, por exemplo. É um dicionário em inglês. Gesenius está aqui. Esse é um senhor dicionário. E ele vai pegar aqui, olha, a raiz. Deixa eu aumentar aqui. Ele vai fazer, ele é um dicionário bem completo. Então, o que ele vai dizer para mim? Olha só. Notem. Katav, o futuro, que é o Iktol, é Iktov, ok? Aí ele vai dar no arábico, no siríaco, no caldaico, ele vai dar várias possibilidades e tal, e tal. Quando é seguido por al, quando é seguido por el, quando tem a preposição de, e não sei o quê, e não sei o quê. Vamos lá, vamos trabalhar. Vocês vejam que não é um dicionário simples, né? Aí ele vai dizer aonde que ele vai dar os casos. Olha, tudo isso aqui ele está falando do catal, do katav, que é a mesma que aqui já veio outra raiz. Então, nesse dicionário aqui, ele vai me fazer uma análise mais completa. Ó, katav, ele vai fazer uma análise mais completa para mim e vai me dar, inclusive, exemplos. Olha, em 1 Samuel, em 2 Crônicas, vamos lá, ó, significando descrever, tá? Escrever uma sentença ou um decreto, tá? Pode significar. E ele vai dar também os graus, ó, por exemplo, no nifal, está aqui. No piel, está aqui. Por exemplo, Isaías. Ai dos que decretam, palavra escrever, no piel, significa decretar, e dos que escrevem leis de opressão. Em Isaías, está aqui. Aí ele vai dar outro exemplo. Reverendo, deixa eu ver se eu entendi aqui um negócio. Os dicionários que a gente encontra, no Logos, pelo menos, a gente acha. Quando a gente clica, quando a gente passa o mouse em cima da palavra, ela aparece o tempo verbal, a conjugação e tudo. No caso, no livro físico, a gente consegue achar essa característica também? Sim. E aí é que tá. Por isso que é importante. Então o maior segredo, então, é gravar a questão da conjugação, do grau, né? Antes disso, é saber a raiz. A raiz, achar a raiz e saber o grau que ele está. Exatamente. E aí, o que eu quero dar para vocês hoje, que é bacana, que eu acho que é o mais legal disso tudo, é o seguinte.
pegar o futato, que é uma gramática que vocês têm, alguns de vocês têm, né, a maioria deve ter, que foi a que eu indiquei. Quando eu digo, eu procuro aqui no futato, ele vai me dar o seguinte, olha, perceba, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, lições, cal, tá vendo aqui o cal? Então, o verbo cal volitivo, cal, os verbos ocos, que depois eu vou explicar para vocês. Depois o verbo relativo, que foi aquele que eu falei com vocês a semana passada. Orações temporais e interrogativas, ok. Aí vem piel. Como é que é o piel o que ele faz? Ele vai explicando grau por grau, mas antes de fazer isso, eu quero dar para vocês uma visão geral dos graus. Por quê? Vocês vão conseguir localizar. Então vamos lembrar, são 7 os graus. Olha lá, deixa eu achar aqui. Onde nós estávamos. São 7 os graus. Quais são os nomes deles? Vamos lá. Paal, também chamado de cal. Está aqui, ó. Estão conseguindo ver? Não, esse aqui não dá para ver. Não dá para ver esse aqui. Está aqui. Perdão. Esse aqui. Ó. Tá aqui. Essa folha eu vou pôr para vocês lá, tá? Para vocês terem esse. Isso aqui é um PDF que esse site Hebrews for Christians ele fornece para ajudar a gente. Então vamos lá. Os nomes estão aqui. Está tudo escrito em inglês, mas é fácil de decifrar. Lembrando aqui, você sabendo a raiz, você vai procurar por esta raiz no dicionário. São as 3 letras. Mesmo no livro físico. Ok? E nesse aspecto existem 2 tipos de dicionários. Um que nós usávamos muito há 20 anos atrás e tal, só que não tinha em português. Deixa eu ver se ele está aqui por perto. A gente tinha que importar esse dicionário, porque ele era uma ajuda inestimável. Deixa eu ver se eu botei em algum lugar aqui. Não. Eu acho até que eu já doei, eu não tenho certeza. Mas vamos lá. Esse dicionário é o que nós chamamos de dicionário analítico. O que ele fazia? Era um calhamaço desse tamanho, assim, que ele tinha todas as palavras que aparecem na Bíblia hebraica já do jeito que elas estão na Bíblia hebraica. Então era um horror. Você pegava aquela palavrinha, ia procurando, está aqui. Aí o que esse dicionário dizia para você? Isso é um ictol, está no piel, ictol da raiz tal, mas não dava o significado da raiz. Aí com esta raiz você pegava o outro dicionário, ia procurar a raiz para ver o significado. Tudo isso em inglês. Estes dicionários, esse, por exemplo, analítico, foi lançado agora em português. Vocês já devem ter visto. Dicionário Analítico do Hebraico Bíblico, alguma coisa assim. Ele foi lançado em português. Mas eu estou querendo dispensar vocês de precisar comprar um dicionário desses. Eu quero que vocês aprendam a reconhecer, a olhar para uma palavra e dizer, olha, eu não sei o significado dessa palavra, mas eu sei que ela está no ictol e está no piel. Pelas características que a palavra tem. Aí você fala, a raiz está aqui? Dicionário, está aqui o significado. Como ela está no piel, lá embaixo já tem. Piel, ela significa isso, isso, isso ou aquilo. E aí você vai poder fazer uma análise e uma tradução melhor e mais bem feita. Ok? Então, olha aqui. Essa raiz, ela pode estar no cal ou pau, nifal, piel, pual, ifil, ufal ou ritpael, que é a forma reflexiva. Todas estas formas aqui, vocês vão encontrar
fazendo isso aqui. Olha, avançando um pouco mais no estudo das formas verbais em hebraico, trataremos nessa unidade dos graus do verbo. Escreva em hebraico a forma da terceira pessoa masculina singular do verbo matar, do completo. É katal. Todo mundo sabe. Esta forma, assim como as demais estudadas até aqui, pertencem ao grau simples, na voz ativa, conhecido pelo nome de kal. Lembra que kal significa simples. Na tabela, ele nasceu como paal. Por quê? Porque é o verbo P, Ain, Lamed, com essas vogais aqui, com este padrão. Paal. Paal é o verbo, o grau cal. Então, os graus do verbo são modalidades da língua hebraica que expressam aspectos diferentes da ação verbal, considerada como simples, como intensiva ou como causativa. Então, simples é o significado simples das palavras. Intensiva pode significar que o significado é intensificado ou repetido. Intensificado ou repetido. E causativo? Causativo significa, por exemplo, o verbo matar significa ele fez matar, ou ele mandou matar, ou ele causou a morte. Não é que ele matou, mas ele causou a morte. Esse é o grau causativo. Quais são? É o ifio e o ofal. Ifio e ofal. Ah, mas como é que eu vou saber o que é ifio e ofal? Vamos aprender primeiro, depois vocês vão fazer esses exercícios. Vamos aprender primeiro o seguinte. Essa tabelinha aqui é preciosa. O grau simples, o grau intensivo e o grau causativo. Na voz ativa, paal ou cal, piel e fio. Esses três são ativos. Na voz passiva, nifal, pual e ofal. Percebam que piel vira pual e fio vira ofal. Cal ou paal vira nifal. E a mais fácil de reconhecer é a ritpael. Por quê? Quando você encontra um rit antes de uma palavra, pronto, achei um ritpael. Os nomes que aparecem entre parênteses indicam as 7 maneiras de expressar uma ação verbal no completo, no incompleto, no imperativo, no infinitivo e no particípio. É aí que a coisa começa a complicar. Como é que a gente vai reconhecer? Essa lição vai dar para vocês as características de cada um deles. Bom, mas vamos ver isso de uma forma mais simples. Quer ver? Onde é que está? Aqui. Essa tabelinha aqui eu achei fantástica. Olha só. O que caracteriza a raiz simples no cal? A presença destas duas vogais aqui. Tem um dagueche aqui. Então, olha só. Paal. Paal. Quando eu acrescento um mi e mudo o padrão mi e mudo o padrão de AA para EA, isso aqui vira, olha, como esse Sheva aqui é quase mudo, vira nifal. Isso vai acontecer com todos os verbos. Vamos lá. Vai acontecer com todos os verbos fortes no nifal. E no catal, que é o tempo que nós estamos vendo. Quando virar equitol, a gente vai ver o que vai acontecer. A gente tem as características, algumas continuam e outras somem. Tá? Então, olha aqui. Então, percebam o seguinte, que
A raiz mais o ni, raiz mais o ni, indica justamente o nifal. Ó, olha a dica, o ni. Esse ni antes. Tá? Ah, mas peraí, esse ni não é igual à primeira pessoa do plural do ictol? Lembram? Qual é o prefixo da primeira pessoa do plural do ictol? O ni. Correto? Mas o que acontece na primeira pessoa do ictol? Ele tem um sufixo, no plural, ele tem o sufixo u no final. Então, aqui, olha, nifal. Se isso aqui virar nifalu, já é ictol, ele não é nifal. Essas diferenças, essas características que a gente tem que memorizar, não tem jeito. Vamos lá. O que acontece no piel nos graus intensivos? A principal característica é a segunda letra da raiz duplicada. Então, olha só, o que acontece? Como o nifal, né, como o paal, ele não dá para duplicar a segunda letra da raiz, então o que ele faz? Ele fortalece a segunda letra. Então, em vez de nifal, de piel, o que vai acontecer, deixa eu ver aqui, ele vai ter esse piel. O ideal seria de usar uma outra raiz aqui, porque o paal é uma raiz fraca, então ele já muda aqui por conta disso. Mas, ó, é piel. Esse ié que caracteriza o piel. E o que caracteriza o pual? O a. E o que caracteriza o hit, pael? Esse hit aqui no início. Todas as primeiras letras aqui levam da gueixa, porque são letras duplicadas. A característica da voz causativa é a raiz mais o re. Esse re pode ser i no ifil ou u no ufal. Querem ver? Olha só. Cal é o benian mais simples, né? E paal é conhecido também como cal. Então, paal é o cal. Em hebraico, a palavra significa leve ou fácil. A forma é, além do padrão de vogais da conjugação, nada é agregado à raiz. Está na voz ativa. No nifal, neste binyan, neste grau, se agrega o prefixo num à raiz. Então, a letra num é o prefixo da raiz. Ela, voz reflexiva, recíproca ou passiva. Às vezes, o nifal pode ser traduzido por reflexivo, mas, em geral, usa-se o ritpael. Geralmente de cal, porque a forma simples não tem forma passiva, exceto do passivo. Ok. Piel. Este binyan se caracteriza por uma duplicação do daguesh na segunda letra da raiz. Então, o daguesh duplica a segunda letra da raiz e as vogais, o padrão de vogais, distingue do pual. Então, o piel é diferente do pual pela letra I, e o pual vai ter a letra I. Está aqui, ó, pual. E o ritpael, que se caracteriza pela duplicação da segunda letra da raiz, mas com a sílaba hit. Vamos dar uma olhada direto. O ifil e o fal é caracterizado pelo i e pelo u. Isso tudo, isso tudo está, deixa eu ver, não, isso tudo está aqui.
E ele vai mostrar isso esquematizado aqui. Olha aqui o esquema. Estão vendo? E aí você vai ver, por exemplo, com Katav, Katav, ele escreveu Niktav, foi escrito. Kitev, Kitev, ele gravou, ou ele escreveu várias vezes. Kutav, o U aqui, que é o Pual. Kutav, ele foi gravado, ou ele foi reescrito, ou ele foi escrito intensamente, ou ele decretou. Aí vem o ifil, que é o grau causativo, né? Então, por exemplo, o verbo katav, no ifil, significa ele ditou. Por quê? Quando você dita, você faz o outro escrever, você causa a escrita. Poxa, mas da onde eu vou tirar essa ideia? Do dicionário. O dicionário vai ter que te ajudar. Percebe? Você pega um verbo desse, um verbo escrever, no ifil, fala, gente, o que fez escrever? Eu posso traduzir por ele ditou. Eu posso traduzir por ele mandou gravar, ou ele mandou registrar. Percebe? O hebraico é uma língua que depende muito dessa sensibilidade dos significados. Vamos fazer uns exercícios aqui? Vocês acham que se a gente fizer uns exercícios, a gente consegue entender? Então, vamos lá. Eu vou... essa folha aqui eu vou deixar para vocês, tá? Nas outras gramáticas que eu vi, essa gramática aqui, ela bom, é uma gramática interessante, mas ela é muito antiga. Ela vai dar muito pouco sobre isso. Olha, verbos fracos, deixa eu ver. Numerais, partículas com estruturas, sufixos, aqui, ó. Ele vai trabalhar aqui na página 260. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Reverendo, no final do Paulo Mendes, tem uma tabelinha contendo toda essa conjugação do verbo aí. Completo, incompleto, imperativo em cada grau. Em geral, no final de todas as gramáticas, você vai ter uma espécie de resumo de tudo isso. Você vê? Você falou aí, olha, está aqui, né? E a tabela, inclusive, está ao contrário. Deixa eu ver se eu consigo virar isso aqui. Acho que tem um jeito de eu virar isso aqui. Não. Assinar, visualizar, girar. Aqui. Então, vamos lá. Então, você tem, olha aqui a tabela, né? Você tem o completo, perdão, vamos pôr mais perto. No cal, no nifal, no piel, no pual, no ritfael, no ifil e no ofal. Como você pega um verbo forte, semana que vem a gente vai estudar os verbos fracos. Vamos começar a estudar os verbos fracos. Você tem, ó, catal, catlá, cataltá, catalte. Aí vem a primeira pessoa, que é catalti, catlu, cataltem, catalnu. Então você tem aqui as pessoas todas colocadas. Ok. No nifal, como é que fica? Olha só. Você vai mudar as letras. Em vez de A, vai ser EA. Então, ó. Nictal, nictelá,
nictelá, nictaltá. Note, o que caracteriza a unifal? O ni. O ni vai aparecer em todas. Aí, vamos lá, piel. Ó, quital ou quitel. São duas, mas o verbo catal, ele segue o A e não o E. Então é quital. Aí vem kitla. Note, é o ki. Note que a segunda letra está duplicada da raiz. Ó. A segunda, aqui não está, mas aqui está. A segunda letra da raiz, ó, está duplicada. Isso é característica do piel. Então, ó, quital, kitla, quitalta, quitalte, quitalti, que é a primeira pessoa. Aí vem terceira pessoa do plural. Kitlu. Note, o catlu vira kitlu. Por quê? Está no piel, está no intensivo. Aí você vem para o pual. Ó, o cu, no caso aqui, vai aparecer em todos os lugares, porque é a primeira letra da raiz com U. Se fosse machal, por exemplo, seria mu. Ok? Porque a primeira letra e a segunda letra sempre com dagueche. Então, o A, o EA, o A caracteriza o pual. Então, pual é matar intensamente no passivo. Então, é ser destroçado, ser chacinado, ser assassinado. Não é simplesmente ser morto. Agora aqui, no Hitpael, significa matar-se a si mesmo. Ele se matou, ela se matou. Olha o que caracteriza. Hitpael. Hitpael. Exatamente o nome. No caso do catal, né? Não, aqui é Hitpatel, desculpe. Hitpatel, não é pael. Mas se fosse o verbo paal, seria Hitpaal. Como é o verbo catal, é o hitcatel. O que caracteriza o hitpael? É esse hit feminício. E a pontuação da gueche. Já no ifil some o da gueche, mas você substitui, você começa com i, ictilá, significa ele fez matar, ela fez matar, ou ele causou a morte, ela causou a morte. No Ralfal, aí fica o desafio para vocês. Como é que fica? Ó, o Ralfal, você aqui é um Kametz, mas é um Kametz Caton. Essa é a característica do Ralfal. Ele nunca é um A, ele sempre vai significar O aqui no início. Tá? Então é Roctal. Roctal significa o quê? Ele foi causado ou ele foi feito morrer. Alguém causou a morte dele. Fizeram ele morrer. Fizeram seria já o plural, no singular. Alguém fez, não fizeram. Fez ele morrer. Sim, significa que alguém fez ele morrer. Aqui causou a morte, mas aqui é no passivo. Vamos lembrar de uma coisa. A tabela, ela prevê todas as possibilidades. Só que nem todas elas vão aparecer no Antigo Testamento. A tabela é só para a gente entender o processo, mas, na verdade, no Antigo Testamento. Agora, olha só, nós estamos falando aqui do catal, que é o completo. Olha no incompleto. No incompleto existe uma diferenciação. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora
a tabelinha do incompleto. Espera aí, deixa eu me achar aqui. Tá? Bom, aqui já está fiel e imperfeito. Ok. Lá, eu deixei tanta coisa aberta aqui que eu não estou achando. Então, olha só, você tem visão geral, tá aqui, não, ele vai dar a mesma coisa que eu estou procurando. O PIEL. Então, a gente já viu como é que funciona o PIEL perfeito. Vamos ver como é que o PIEL fica no ICTOL. Olha só. O que caracteriza o ICTOL? É o seu prefixo. Né? Seu prefixo. Então, na terceira pessoa, o cal, no cal, ele teria um prefixo aqui. O prefixo, aqui está ao contrário, mas seria i, ti, e. Só que no seu perfeito, não, perdão, então vamos ver o imperfeito. Por que ele me deu o perfeito aqui? Eu não quero, eu quero, perdão. O que é o imperfeito? É isso mesmo. O perfeito, ok. Interessante. Então, vamos pegar em outro lugar. Raízes fortes, forma do fiel, a gente já viu. Ok. Aqui. Vamos aproveitar o que a gente já viu aqui no Noções, ele dá para a gente melhor o incompleto. Então vamos lá. O incompleto normal, ele é caracterizado justamente por esses prefixos. Então no cal fica ictol, tictol, tictol, tictili e ectol. Lembraram disso? Ele matará, ela matará, tu, homem, matarás, tu, mulher, matarás. Esse é o único prefixo que tem no singular, sufixo, perdão, que tem no singular, e, por fim, a primeira pessoa, né? Ectol. No plural, você tem as mesmas coisas, iti, ti, ni, ok? Então tá aqui. I, ti, ni, que é o prefixo, e os sufixos são u, na. E a primeira pessoa não tem sufixo. Então seria ictilu, tictolna, tictilu, tictolna de novo. Aí você tem que distinguir a terceira pessoa da segunda pessoa feminina.
Mas o que nos ajuda é que o masculino sempre termina com U e o feminino sempre termina com A, com Na. Então, Tiktoná é segunda pessoa feminino plural. E o Nictol é a primeira pessoa do plural do Ictol, ok? Bom, como é que esse trem fica no Piel? O que acontece com o Piel? Qual é a característica do Piel? Vamos lá, antes de eu mostrar para vocês. Não é unifal? Primeiro. Primeiro é o Unifal. Então, qual é a característica do Unifal? No Catal, a característica é muito simples. É Ni, né? o Ni e o seria o EFA, EA, né? Seria o nome dele, o Sheva e o Patá. Então, Ni, Sheva e Patá. Então, vamos ver o que acontece com o Ictol. Ele não tem o Ni. Olha só. O que diferenciou ele aqui? Ó? Ictol, aqui vira Icatel. Olha só. A primeira característica do Unifal é que o Ni, porque o Ni ele deveria estar aqui, junto da raiz. Então, o Ni ele é absorvido por essa letra que dobra. Então, ela passa a ter um dagueche. Continua com I, só que em vez de Ictol é Icatel. Porque é Nifal. Então, olha aqui, ó. Ticatel, Ticatel, Ticatli, Ecatel, Icatlu, Ticatalna, Ticatalna, Ticatalu, Ticatlu e Ticatalna e, no final, Nicatel. Então, o Unifal, no Ictol, ele é absorvido pela primeira letra da raiz, que recebe um dagueche. O Piel. Qual a característica do Piel? Ele não tem nenhuma letra acrescentada. Mas a segunda letra tem que ter o dagueche. Porque a segunda letra é duplicada. E ele vai ter o padrão de vogais IE. IE. Então vamos lembrar. Esse Yud aqui, esse Ti, são os prefixos do Ictol. Então, o Ictol no Piel, ele vai continuar com os prefixos. Só que há uma mudança. Em vez de I, vira E. IE. IE. Esse E aqui indica justamente a presença do Piel. É esse E que vai aqui. Olha só. Iecatel. Iecatel. A segunda letra com dagueche. Então vai ser Iecatel, Tecatel, Tecatel, Tecatli, Ecatel. Iecatlu, Tecatelna, Tecatelna, é T mesmo, é isso. Tecatlu, Tecatelna, e daí vem o Necatel. Qual a característica, então, do Ictol? Ele muda o I, do Piel, perdão. Ele muda o I para E e põe dagueche aqui. Esse é o Piel. Ok? E o Poal? Lembra, o Piel é o intensivo ativo. E o intensivo passivo?
o pual. Lembra que nos graus intensivos, a segunda letra da raiz sempre leva dagueche. Ah, mas e se a segunda letra for uma letra fraca, não puder levar dagueche, como uma gutural? Você aumenta, você dobra o valor da vogal que está embaixo. Que é no caso do pael, por exemplo. Tá? Então vira pual por conta disso. Porque não pode ter. E o dagueche vai para a letra anterior, para fortalecer ali. Agora, como é que fica então o pual? O pual é o passivo do grau intensivo. Qual é o padrão que ele vai usar? O A. Ó, mantém as características do ictal. Então, iecutal. Iecutal, ticutal, 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 ticutli, ticutli, ecutal. Note, ele mantém a característica do pual, que é mudar o i por e. Ó, todos eles têm o e aqui embaixo. E aí você vai dizer, olha, icu. Sempre que você tem esse u, às vezes ele ele pode ser esse ou pode ser o shurak. Esse aqui é o... Puxa vida, fugiu o nome dessa letrinha aqui. É o... Daqui a pouco eu lembro. Mas você vai ter uma das formas do U. Quer seja aquele U com vav, que é o shurak, ou... Esse nome ele é um nome... Kibbutz, exatamente. Eu lembro para lembrar do nome dele, eu lembro dos kibbutzim, são as fazendas experimentais que existem lá em Israel e tal. Kibbutz, exatamente. Então, sempre que tiver esse kibbutz, ou em alguns verbos, principalmente nos verbos fracos, não vai poder ter o kibbutz, porque o kibbutz é uma letra breve. Então, bota-se um mater victionis aqui, um vav, é um shurek aqui, ok? Então, vamos lá, até aqui nós vimos, ó, piel e pual. Ok. Qual é a característica do hit pael? O hit pael é mais fácil, né? Ele vai ter esse prefixo, hit. Aqui, ó. Ó. It patel, ou it catel, nesse caso. It catel. Tic catel. Tic tal. Tic catel. Tic catel. Catli. Oh, palavrinha difícil, hein? Tic catli. Tic, tit, hit. Não, é tit mesmo. Tit catli. Depois vem i, et, catel, it, catlu, tic catelna, tic catlu, tic catelna e o ni no final, que indica a primeira pessoa. Ni catel. Então, esse ik que aparece aqui, note que ele é diferente do it lá em cima. O it lá em cima começa com re e t. Esse re é absorvido pela letra. Então, sobra só o ti. Mas o i está aqui. It. Ó, em vez de ie, vira i. No caso aqui, it, tic, e assim por diante. E o rofal, esse é o infio, perdão, esse é o ritpael. Esse que nós vimos aqui é o rifio, ok? Olha o que acontece com o rifio. E o rofal, como é que ele fica? O ro.
caracteriza é justamente o ioctal, ó, ioctal, toctal é a letra O, nesse caso é um cametescaton, que virou O aqui, ó. Embora não tenha tracinho do lado, a gente sabe que apareceu esse toctili, ele está aqui. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Esse no catal e no ictol. Nos outros tempos, né, nas outras coisas, por exemplo, no imperativo, a gente depois vai ver direitinho, no imperativo catal, ele está aqui, no ifal ele vira assim, depois ele no piel ele vira assim, no poal ele não existe, no ritpael ele está assim, no ifil ele fica desse jeito, e no ofal ele não existe. Esse é o imperativo. O infinitivo construto e o particípio ativo e tal, ele vai ter as modificações aqui, que a gente precisa depois dar uma reforçada nisso. Tudo isso aqui é estudado ali naquele capítulo que eu vou deixar para vocês fazerem o exercício, que acho que é o capítulo 24 dos verbos. Tá? Mas deixa eu mostrar uma coisa bem interessante que eu tenho aqui no Logos, que nos dá aqui uma visão interessante, que é não é cantilação, enfim. Tem aqui um recurso onde ele faz a conjugação. Deixa eu ver. Alfabeto, conjugação. Gente, onde é que está? Morfologia. Você trabalha com a morfologia da palavra. Aí você pega, deixa eu colocar aqui, colocar ele em tamanho grande, já está bem grande aqui, dá para diminuir um pouquinho, para vocês entenderem como é que ele funciona. Então, a gente pega um verbo, e ele nos dá esse recurso aqui, ele faz o seguinte, deixa eu mostrar todos. Ele, além de, ele trabalha com o verbo, vamos pegar o verbo machal. Não, malak, que é o verbo inar. Malak, inar, não é esse. Malak em mim com seu poder. Malak em mim fica bom, né? Malak. Reinar. Ser reinar. Essa é a raiz, malak. Né? Lembram? A raiz está aqui, ó. Malak. Tá vendo? As 3 letrinhas. Ok. Aí ele vai mostrar o seguinte, olha só. Eu pedi para ele mostrar todos. Isso. Então, no imperfeito, ele mostra primeiro aqui. No imperfeito, ele vai aparecer, olha, 112 vezes no terceiro masculino, e nos outros tempos tem aqui. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Existe uma maneira de eu mostrar os textos aqui. Deixa eu ver qual é. Tá aqui.
Então, vamos pegar um exemplo. Ele aparece no cal, você percebe, olha, no nifal, no piel, no pual, ele não aparece nenhuma vez. Aqui, olha, você vai aparecer no infinitivo, no ifil. Então, eu quero ver esse infinitivo aqui. Vamos ver se eu consigo. Tem um jeito de eu descobrir aqui. Participativo. Então, o que eu queria mostrar para vocês com essa tabela é que onde aparece aqui verde é onde este verbo é usado e em que grau ele é usado. Quer ver? Vamos pegar um outro verbo aqui. Katav. É um verbo que a gente acabou de ver aqui, que é o verbo escrever. Então, katav. Descobrir aqui qual é a letra. Usando o grego agora. Fazer diferente. Ele está usando o B primeiro. Não vou conseguir aqui. Talvez eu consiga fazer uma outra coisa. Consiga procurar as palavras de uma maneira usando o recurso de procura morfológica. Então, eu venho aqui na procura morfológica e vou querer todos os verbos que estão no piel. Aqui. No piel. Então, eu mando fazer a procura. Olha que interessante. No princípio, criou Deus os céus e a terra, está no piel. Vamos dar uma olhada aqui. Gênesis 1. Ok. Então, Bereshit Bará. Não, ele está no catal. Não está no piel. Pairava. Deixa eu ver. Está no piel. Pairava está no piel. Ok. Então, Ve'aaretz Haitá Tohu Vavohu Ve'osher Al Pnei Hashamayim Ve'et Haaretz. Não, pairava, é isso mesmo. É que está no finalzinho aqui do versículo 2. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas, né, face do abismo. Vou diminuir aqui o tamanho.
Merahef. É esse aqui. Esse é o verbo. Merahef. Esse é o verbo. Ele está no piel. Tá? Vocês conseguem descobrir como é que a gente sabe que ele está no piel? Isso é complicado porque ele está no particípio. Eu quero ele no itol. Vamos procurar. Vamos fazer isso. Verbo no piel e no itol. Ok. Todas as pessoas. Bom, nosso tempo já terminou, eu só vou fazer isso aqui para que a gente possa dar uma olhadinha. Então, abençoarei, detenhais, abençoe, requererás, enviar-te-ei, ocultaremos, fluentemente, endurecerei. Deixa eu pegar isso aqui, em Êxodo 21, a palavra endurecer o coração, ele está no itol e está no piel. Vamos ver se ele... Êxodo 4, 21. Vaiomer Adonai, ou Yahvé, né? El Moshe, disse o Senhor a Moisés, Belectear. Belecter está no cal, infinitivo. Né? Ele significa vai, lachu, volta, né? Volta a Mitzraim, volta ao Egito, e Kal Amoftim, né? Que eu vou fazer todas as maravilhas. Asher Shameti, colocarei, Beyeldá, ok, na mão. Essa é a palavra. Azot. Não. Tá bom. Essa aqui, ó. Yeshalah. Vocês conseguem descobrir qual é a raiz dessa palavra aqui? Shalá. Deixa eu achar ela aqui novamente. Yeshalah. Tá aqui. Ok, é Shalá. Onde é que está o piel aqui? Como é que eu sei que isso é piel? Primeiro, como é que eu sei? Ele está no Ikitol. Como é que eu sei que Pelo prefixo. Só que seria um I aqui embaixo, não seria? O piel, Sim. ele muda isso aqui para Shevá. Então, essa é a primeira característica. Outra característica, esse patá aqui e a segunda letra. Este vai vocálico ou mudo? Este vai é vocálico. Então você lê Yeshalá. Yeshalá. Ele está dizendo que vai expulsar. Shalá é enviar. Yeshalá no piel é expulsar. Expulsar. Eu farei com que ele expulse o povo. Vamos lá, vamos ver se a gente acha um outro. Aqui é o nome de Deus, mas percebam, estas características que vocês vão precisar aprender a procurar nos verbos. O que
que nós vamos fazer? Eu vou deixar para vocês lá na plataforma esse capítulo 24. Posso também deixar essas tabelas todas. Posso fazer uma cópia dessas tabelas que tem no final aqui. Tá? Eu inverti aqui, deixa eu desinverter. Visualizar, girar, sentido anti-horário. Tá? E aí, o que eu vou querer que vocês façam, né? Esse último aqui vocês já fizeram, que é o verbo consecutivo. O 24 vai trabalhar com, deixa eu ver. Então, esse é o 25, ele vai trabalhar com verbo fraco, que a gente vai ver a semana que vem. E o que eu quero que vocês façam é justamente determinar aqui como que ficam esses benian, né, esses troncos, em cada um dos verbos, catal e iquitol. Ele vai dar a tabelinha de cada um deles aqui. E vai fazer um exercício para vocês. É um capítulo grande, ok? Mas eu creio que se vocês pegarem este capítulo aqui, trabalharem bem ele, com esse assunto todo que nós tratamos aqui, vocês vão ter uma noção suficiente do que nós estamos tratando. Depois a gente vai ter que fazer alguns exercícios para reconhecer esses graus e tanto o grau quanto o tempo ok? Tudo certo? Eu sei que esse assunto não é fácil, mas eu acho que vocês vão fazer isso aqui. Eu até quero ver se eu faço um exercício, dando um pouco mais de tempo para vocês trabalharem. Façam primeiro isso, eu vou colocar lá hoje mesmo, para vocês já começarem. E fazendo isso, vocês já vão fixar muita coisa. Combinado? Alguma coisa? Podemos encerrar? Combinado. Amém. Amém? Então agora Nada, velho. mete a cara nesse capítulo, não tem jeito. Tá bom? Deus abençoe vocês, bom trabalho. E eu vou colocar isso aqui para a semana que vem. E eu quero pegar alguns exercícios de tradução do tratado, onde ele reconhece isso, e eu quero juntar os exercícios de cada um dos tempos, para que vocês possam reconhecer no texto bíblico como encontrar e como descobrir se está no catal, no iquitol, e se estiver no catal ou no iquitol, e se ele está, em que grau ele está. Nós vamos trabalhar com os graus que existem na Bíblia. Não adianta a gente ficar inventando frase com um grau que não existe na Bíblia. Né? O interesse de vocês, eles vão ler outros textos que usam esses outros graus. E a boa notícia é que 66%, 67% dos verbos usados na Bíblia estão no grau cal. Vocês vão ter que trabalhar com 33%, que são os outros graus. Então, menos coisas para vocês saberem. O importante é vocês saberem. Na verdade, essa questão dos graus, só para mostrar aqui para vocês, se você meter a mão se você quiser brincar com o aramaico, que a gente tem na Bíblia também, deixa eu mostrar para vocês o que acontece aqui para o verbo. Olha só. Os temas verbais, que são os troncos, tem cal passivo, fal, ifio, ofal, fiel, poléu, palau, piléu, pilau, palaal, piltel, pau, pipael, pual. Tudo isso aqui são graus que existem nas línguas semíticas, no hebraico e no aramaico. No hebraico existem 7. As outras todas
são de outras línguas que são muito parecidas e muito assemelhadas. Então, olha, está no ritipilpel, no ritipalpel, estapel, etapau, tem até palavrão aqui no meio, tá bom? Na verdade, estão estas coisas. Eu nunca encontrei nenhum desses outros graus aqui. E olha que eu traduzo há 30 anos. Tá? Mas como ele trabalha, eu nunca traduzi Daniel, que usa muito aramaico, Esther, que usa muito aramaico. Você tem alguns profetas mais antigos, como Ezequiel, mais recentes, como Ezequiel, que usa alguns textos em aramaico. Você vai encontrar, por exemplo, no 1 Crônicas, 2 Crônicas, alguma coisa em aramaico. Mas o aramaico é muito parecido com o hebraico. Então, quando você encontra um texto em aramaico, não tem jeito, você vai ter que procurar ajuda para tentar traduzir. E a diferença é assim, mais, vamos pegar aqui, português e espanhol. Eu diria que é mais próximo do português do que o espanhol é do português. O aramaico é mais parecido com o hebraico do que o espanhol é parecido com o português. Então é uma língua assim muito entranhada e tal. Por isso que a gente tem tantas possibilidades aqui de graus, de troncos ou de reunião de música. E aqui você vai ter a explicação de cada um deles. Olha. Tá? Isso. Gente, bom trabalho para vocês. Deus os abençoe. E até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Ok? Amém. Amém. Bom descanso. Amém.